pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda e hoje no PET Ensinando ABC nós trouxemos um assunto super legal para vocês, que é a polaridade. A polaridade é muito importante para nós estudarmos sobre as propriedades das moléculas e também sobre como elas interagem entre si. No vídeo de física eletrostática, nós vimos que, dependendo das cargas que existem nas moléculas, elas podem se atrair ou se repelir, ou seja, se afastar. Nessas moléculas, a polaridade vai ser observada pela presença de áreas com cargas diferentes, ou seja, áreas com cargas positivas ou cargas negativas. Nós podemos classificar as moléculas de duas formas: as moléculas polares e as moléculas apolares. O que seria uma molécula polar? Uma molécula polar é aquela que tem um polo positivo e um polo negativo em direções opostas. Mas o que seria um polo? Um polo é a região onde há a união de cargas iguais. Agora vamos passar para a explicação da molécula apolar. O que seria uma molécula polar? A molécula apolar é aquela que possui cargas positivas e cargas negativas, só que essas cargas estão muito bagunçadas e não formam polos. E por isso elas são denominadas de apolares, não possuem polos. E é por conta disso que as moléculas polares têm maior facilidade de se ligarem com moléculas também polares, porque elas possuem esses polos. Ou seja, um polo positivo de uma molécula pode atrair o polo negativo de outra molécula. E o polo negativo dessa molécula pode atrair o polo positivo de uma terceira molécula. Mas e as moléculas apolares? Com quem elas se ligam? Bom, elas vão se ligar com moléculas parecidas com elas também, que vão ser as moléculas apolares. Agora, vamos testar um pouco e fazer um experimento sobre a polaridade para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto com a Ana Luísa? Olá pessoal, eu sou a Ana Luísa e vou fazer o primeiro experimento desse vídeo. Para este experimento, nós vamos precisar de um copo com óleo, esse aqui é o copo com óleo, e um copo com água, esse aqui é o copo com água. E esse experimento é muito simples. Aí eu vou colocar o óleo com muito cuidado no copo com água, tá? Com muito cuidado. E esse foi o nosso experimento, a água e o óleo. Como vocês puderam ver, eles não se misturaram. Como vocês puderam ver, esse experimento, a água e o óleo não se misturaram. Por que isso acontece? Antes de explicar esse experimento, eu preciso que vocês decorem 3 regrinhas, tá bom? A primeira regra, a água é uma substância polar. A segunda regra, o óleo é uma substância apolar. E a terceira regra, a substância só vai interagir com a semelhante dela, tá? Então, com essas 3 regras, você já pode imaginar o motivo da água e o óleo não se misturar no copo. Por quê? Polar só interage com polar, já que os dois são semelhantes, né? E apolar só interage com apolar. E no caso do copo, como o óleo é uma substância apolar e a água é uma substância polar, eles não interagem entre si, porque eles são diferentes, eles não são semelhantes, né? Então, no copo, as moléculas de água, elas só interagem entre si, elas só interagem com outras moléculas de água, porque elas só interagem com os semelhantes dela. Então, elas só interagem ali com outras moléculas de águas polares. E no caso do óleo, as moléculas de óleo só interagem com outras moléculas de óleo apolares, que são as semelhantes deles, né? Que são as moléculas semelhantes delas. Então, esse experimento é basicamente baseado nessas 3 regrinhas, tá bom?
E esse fenômeno a gente chama de, nesse caso do copo, é de mistura immiscível, que no caso a água e o óleo não se misturam, então a gente chama de mistura immiscível. E se a gente colocasse a água junto com uma substância polar? Ou seja, a água, que é uma substância polar, junto com outra substância polar. As duas são semelhantes, então as duas vão se misturar. A gente chama essa mistura de mistura miscível. E no caso, se a gente colocasse o óleo com outra substância apolar, como o óleo é uma substância apolar e ele vai interagir, né, com o semelhante dele, que é outra substância apolar, a gente vai chamar essa mistura de miscível também, tá bom? E no caso do copo, com a água e o óleo, é só para retomar, só para a gente lembrar, a mistura é immiscível, porque a água não se mistura com o óleo. Muito fácil, né? Agora continue assistindo esse vídeo para aprender a fazer outro experimento muito legal e divertido. Oi, gente, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Rodrigo e esse segundo experimento é bem parecido com o experimento que a gente fez no nosso último encontro. Nele, a gente vai aprender a dobrar a água igual a personagem Katara do Avatar. Vocês já assistiram o Avatar? É muito bom. E o que a gente vai usar para dobrar a água? Magia? Não. A gente vai usar só um canudinho e uma folha de papel. Ou tecido. Pode ser o tecido da própria blusa mesmo. Geralmente com tecido funciona até melhor que com papel. Então, assim, eu testei com papel A4 também. Funcionou, mas eu achei que com papel toalha funciona bem melhor. Não sei porquê, mas funciona. Então o que a gente vai fazer? É muito importante que a gente esfregue o papel no canudinho sempre no mesmo sentido. Pode esfregar umas, sei lá, 20 vezes, 15 vezes, tá bom. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente está atritando o papel com o canudinho e as cargas negativas do papel estão indo para o canudinho. Aí a gente vai abrir a torneira para ela pingar água, bem assim, só para um fiozinho de água passar. E aí a gente vai chegar bem perto do canudo e olha o que vai acontecer. O canudo entorta a água. Vou passar na minha camiseta agora, para vocês verem o tanto que ficar melhor. O efeito é bem melhor. A água realmente não cai reto, olha só que legal. Muito interessante, né? Ah, mas eu não quero que o meu canudo seja mágico mais. Pronto. Molha ele. Acabou. Mas vamos lá. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente esfrega o canudinho no papel, sempre no mesmo sentido, a gente vai colocando cargas negativas distribuídas ao longo do canudinho. As cargas negativas do papel passam para o canudinho e se distribuem ao longo do canudinho. Essas cargas negativas fazem o canudinho ficar carregado. E a água, não sei se vocês sabem, mas ela é polar. Ela é um composto polar, ou seja, ela tem parte negativa e parte positiva. Então, como o canudinho fica todo carregado com cargas negativas, a parte positiva da água é atraída para o canudinho, parecendo que a água está torta. Vocês gostaram?